aí, gente? Esse é o podcast Perspectivas, um podcast para a gente falar de assuntos importantes ou não, da perspectiva de duas ou mais pessoas. Eu sou Fernanda Toito, E eu sou Hugo Vicente. então roda a vinheta. Perspectivas. Muito bom dia, Amora! Estamos aqui, Muito que bom belíssimas, nesse dia, look o quê? galera. Uma vibe o Qual que quê? é o look? Cold. Baby, it's cold outside. Já Baby, it's cantava cold outside. Tony Bennett? Ah, Acho. você tá pedindo Enfim. demais para mim. Não Mas tenho a Baby, it's cold menor condição. outside. Yes. Gente, eu não vou ficar com esse óculos o tempo todo, tá? Era só pra fazer Fazer um a charme, vibezinha. fazer a Eu acho que eu vibe, também o não vou ficar charme, com pra essa vocês verem cara meus de urso pra olhos. sempre. Mas talvez eu fique. Ah, mas você tá tão linda. É, tá combinando com o meu. Tá combinando com o meu lookinho. Outfit, Olha, uma outfit. vibe. Uma vibe. Eu vou colocar aqui um outro que eu achei fofinho. Pronto. Fofo. Bem a sua cara. Plantinhas. Nature. É. Aqui, gente, eu aprendi o poder de pentear a Pentear a sobrancelha. sobrancelha. Faz toda a diferença. Uh, aí é um vício. Igual a música da Glória chamada Vício, é um vício mesmo. Nossa, completamente aleatório aqui. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Se agora dessa vez eu espero que você esteja assistindo a gente, né? Porque nós estamos aqui, ó, até me arrumei um pouquinho, Sim. Coloca sabe? na Geralmente eu tô. TV, bota o play e vem. Como Vem. é já tradição, esse episódio é o quê? É o último episódio Da da terceira terceira temporada. temporada. Então, por isso estamos aqui com a nossa cara belíssima. Se você disser que não, você tem algum problema de visão, recomendo você ir ao oftalmologista. Uhum. Para responder as perguntas de vocês. Então a gente vai Esse, direto. esse vai ser um episódio mais curto, uma vibe mais. Ah, gente, tá Pá, sem pá. tempo. Entendeu? É uma louça rápida, são 3 pratinhos e 4 copinhos. Uma vibe assim, entendeu? Vamos ver, né? Porque toda vez que a gente fala isso, a gente É, eu desemboca tô a falar, chateada de né? ter falado, não devia ter falado. Vamos ver o que acontece. A gente vai ver o que acontece, na verdade. Ok. Vamos começar. Eu quero começar com uma pergunta que eu acho que a gente já mata aqui a nossa curiosidade, que é. Ah, acho que não tem problema falar quem. Não tem problema falar quem fez a pergunta, né? Bom, quem não colocou que era anônimo, um Secreto, beijão. Um beijão. o Não quê? colocou, não colocou falando que era anônimo, então vai receber exposição. Yes. Eu imagino que essas duas perguntas. Tem duas perguntas aqui que foi. Ixi, quem foi que fez? Então não Eu vamos não expor, sei. amiga. Não vamos expor então ninguém. Se não expõe uma, não Tá expõe ninguém. bom, tá Tá, bom. tá chique. Ó, mandaram assim. Queremos saber tudo sobre a adaptação da Hugo na Cidade Nova. A Cidade Nova, se você não sabe qual é porque você não está ouvindo podcast, que é Curitiba. Exatamente. Eu até Curry. agora não sei por que que Curry. ela foi para Curitiba. Mentira, eu Curitiba. sei, mas assim, eu insisto em falar que não sei, porque eu ainda não concordei. Não que eu tenha que concordar, mas Então, a minha adaptação não aconteceu. Ela mentira. como assim? Não É, aconteceu? Você não tá aí? Como é que é? Vai embora? eu estou aqui, mas eu ainda não consegui um apartamento. Se tudo der certo, você está escutando e vendo hoje, nesta quarta-feira, eu vou receber uma ótima notícia para venha buscar as suas chaves do apartamento. E aí vocês vão poder acompanhar pelos meus stories, todo o rolê de mudança que eu vou gravar e vocês vão ver o apartamento novo, bem bonitinho. Ele é maravilhoso, se tudo der certo, Quantos né? quartos ele tem? Quero Tem 3 quartos, uma sala consideravelmente espaçosa, um banheiro, um lavabo, uma Ai, e cozinha dois vasos é luxo. e uma área de serviço ali para lavar uma roupa. Eu quero fotos depois, hein? Vou mandar fotos, Tudo. vídeos, vai estar tudo também disponível nos meus stories, gente, que eu vou fazer essa linhagem. Se eu conseguir, não é Bem mesmo? blogueira. Bem blogueira, se eu conseguir, né? Bem Se eu não blogueira. conseguir, Vai vocês não vão conseguir. ver. Mas é isso, minha Não, não tem adaptação em jeito. Curitiba tá lenta porque eu tô aqui, vai fazer um mês, já fez um mês. E eu não mudei ainda de apartamento porque
essa cidade dificulta muito alugar um apartamento. É uma burocracia muito grande e isso me estressa um pouco, porque grande parte da burocracia já, já teria sido vencida, mas aí junta com preconceito, junta com gente Aham. escrota, e aí é babado, é Que é a babado. parte. Uma dificuldade a mais, né? Um plus, como se já É, não tem um bastasse plus, a exatamente. dificuldade E aí burocrática. isso acaba deixando um pouco mais difícil a minha adaptação com a cidade, até porque as minhas coisas ainda estão na sala aqui da casa da minha amiga, não estou organizada ao ponto de falar, nossa, me adaptei, gente, estou no meu cantinho. Mas eu me sinto super em Já casa tá. aqui na casa dela de qualquer forma, porque nós somos amigas Mas, muito próximas. mas acho que mesmo se você tivesse já, né? E se você tivesse ido direto já com o apartamento seu, tudo, acho que ainda é pouco tempo para rolar mesmo uma adaptação, eu acho. Demora um Hum. tempinho, né? Ah, Não acredito sei que como que é sim. para Mas eu você. tenho conseguido encontrar bastante os meus amigos daqui. Estou conhecendo aos pouquinhos a Eu cidade, tô assim, vendo, a cada senhora vez eu só tá vejo sassaricando. uma moça. É só de final de semana. De dia de semana você não tá vendo nada, que eu não faço nada dia de semana. É só no Não, a final senhora de semana. trabalha. Exato, eu trabalho. Mas assim, tirando trabalhar, eu não faço nada, tipo, fora de casa durante a semana, só de final de semana mesmo. E eu tenho aceitado os convites todos que me fazem, porque, ah, é isso, né? Pra isso que eu vim. Eu vim pra aceitar convites. Olha, me convidem, gente. Mas pro meu aniversário você não aceitou o convite. É um pouco longe, né? Tava uma diferencinha assim, ó, de Mas, seis nossa, mas horas. não fez sentido nenhum você não estar em São Paulo mais pra mim quando eu te chamei pro meu aniversário. Eu fiquei, ué, como assim? Eu vou chamar o Hugo. Eu sei que ela não vai, porque ela não tá mais em São Paulo, mas não tem como não chamar. Ótimo, que bom que você me chamou. Eu fiquei É, feliz de ser convidada. Por mais que eu não estivesse no eu dia, sempre convido. eu vi as Ah, fotos, eu foi sempre linda. convido. As Mas no fotos que anterior, no haja. de 30 anos, foi muito chique. Eu fui. É verdade. Que foi aqui em Peruíbe, né? E esse ano eu quis Sim. fazer uma coisa completamente diferente. Foi super legal. Mas eu conto depois, Nós fizemos a que vibe foi super BFF, a gente legal. dormiu juntas no mesmo quarto, a gente jogou os jogos que deixaram a Fernanda tensa. Ai, eu não. Ai, você sabe que veio a lembrança aqui pra mim no meu celular e a senhora belíssima, que a senhora tava toda de rosa, um rosé assim, Tava toda rosa, chiquitosa. E aí rosinha. tava combinando com a cortina da casa, que era do mesmo tom, lembra? Sim. A senhora tava com a sobrancelha descolorida e com o cabelo, acho que também bem baixinho e descolorido também. Eu tava sem sobrancelha, eu acho. Tava sem sobrancelha? Aham. É porque Sim, ela fiquei com a descolorida sensação e dela estar sem fica a mesma descolorida. coisa. Isso, então. Aí a senhora lá, belíssima, toda ornando, né, com uma paleta de cores. Eu falei, nossa, esse dia eu fiquei tão brava, porque você mentiu pra mim. Eu fiquei muito mal, porque eu acreditei em Era um você. jogo, Fernanda. Era uma Eu sei, brincadeira. mas eu fiquei mas foi, machucou. Eu falei, gente, a Hugo sabe mentir. É, ela é LGBT passada. Pior que é, né? Pior que Exactly. eu me identifico nesse aspecto. Bom, vamos Mentir, para a a gente próxima sabe, a gente aprende. pergunta. Vamos para a próxima pergunta, que senão vai pesar aqui o clima. Faz aí. Quais são os planos das bonecas para a próxima temporada? Ficar rica. Os meus planos são um pouco mais básicos do que da Fernanda. Os meus planos são alcançar mais pessoas, porque a partir da próxima temporada nós vamos patrocinar nossos episódios, gente. Então eles vão ter posts de impulsionamento para que cheguem em mais pessoas. O foco é que vocês também colaborem com a gente e façam chegar em mais pessoas, sempre compartilhando, comentando e curtindo nossas postagens. Afinal, elas dão trabalho para fazer. E eu não sei se vocês Nossa Senhora. lembram, ou se vocês não escutaram o episódio anterior e o anterior e o anterior e o anterior, eu já falei que eu perdi minha HD e eu perdi todos os meus arquivos. Então, o logo, todas essas coisas vão ter que ser refeitas. Então, na próxima temporada vai ser uma Nossa, é identidade verdade. completamente diferente. Não que em toda temporada não seja, mas
Tudo vai ser diferente. Uma Até a repaginada, abertura. eu acho que tá vindo Até a aí, né? abertura, by the way. Eu tô descobrindo isso agora junto com vocês, tá? Exato, gente, porque a Que a gente não fez reunião Fernanda não ainda de tinha próximo. realizado que perdemos literalmente tudo até a Não, eu intro. tinha realizado, mas assim, não tinha avançado no pensamento de, o Exactly. que que a gente vai fazer? Então, a minha ideia é ser um pouco mais organizada também, porque como esse final de temporada foi um pouco desorganizado, gente, vocês perceberam que as postagens Foi. saíram meio fora da semana certa, fora do momento, mas foi postado Mas tudo dentro dos compreensível, né? mesmos dias, tipo, Sim, a episódio gente saiu sempre na atrasou o horário. quarta-feira. Exato, só atrasou o horário. Mas foi por Mas eu causa acho dessa super mudança, compreensível. dificultou tudo e perder tudo, né? Dificultou tudo mais um pouco, porque eu já tinha uma identidade criada, eu tive que refazer a mesma identidade para poder fazer os posts. Mas tirando isso, Nossa. nós vamos nos organizar muito mais para a próxima temporada. Vai ter posts impulsionados, nós vamos querer contar cada vez mais com vocês para compartilharem as coisas que a gente faz e para dividirem também o que vocês estão achando, o que vocês sugerem, o que vocês querem participar, tudo mais. Eu acho que é isso, e ficar rica é um bom ponto. É, eu acho que é tudo isso que a Algo falou, mas para mim não. E para mim tem uma coisa assim que tenho pensado em aparecer mais, assim, eu vejo a galera lá do Cria Pop, beijos, Cria Pop. Ai, É, inspiração. que eles estão sempre assim, eles aparecem, né? Uhum. Pra falar, gente, assiste lá. E eu gosto tanto de ver a carinha deles falando com a gente que eu fico assim, será que também isso não é uma forma da gente se... A gente já tá fazendo meio que uma reunião aqui, gente, quando a gente tá gravando o episódio. Será que não é uma maneira da Mas a gente tem gente se aparecido mais, aproximar se a mais gente com o perceber nas últimas público, postagens, assim? temos Reels aparecendo, Sim, a gente tem gravado a tela sempre que grava, então agora nós temos sim, a gente já envio, tá nesse movimento, tá no né? Mas acho movimento de que aparecer mais. e acho que talvez de concretizar, de entender talvez qual que é o formato, qual que é o que a gente mais gosta de fazer, o que é que vocês mais gostam de assistir, como é que vocês interagem mais ou não. Porque eu fico ainda nessa tecla, né, do que a gente já falou, de que podcast é uma coisa bem. Ai, se vocês não comentam, se vocês não Sim, aparecem, bota a carinha ali nas redes sociais, a gente fica meio distante, né? A gente não sabe como reverberar. Então, quando alguém vem e faz algum comentário, tipo, no último episódio lá do... Opa, peraí. Pronto. No último episódio do Militamos, né, ou não, um amigo meu, o Juninho, beijo, Ju, ele... O Juninho não, o Junilson. Mas é Júnior, isso. Junilson Júnior. É, que a gente fez um duo. Você lembra desse duo que a gente cantou? Você viu? Chegou a ver? Ah, já Não? sei. Sabe quem é? Sei. Então. Aí, enfim. E aí ele falou, nossa, os gatos miaram rápido até. Ou Sim, ele falou que miaram rápido, mas miaram um pouco até. é, Foi o que ele falou. a gente conseguiu segurar. Então, é. E eu falei, nossa, tipo assim, eu tinha acabado de postar o episódio, sabe? Uhum. Então, aí ele já veio comentar, tipo, Sim, ele foi super fofinho. legal, você. Então, aí a gente sabe disso. Então, assim, se você tá ouvindo a gente, não precisa ser todo episódio que a gente sabe que não é praticável, né? Quer dizer, não sei, depende de cada um. Mas manda um amorzinho pra gente. Eu acho que é isso, assim, descobrir como é que faz para ver mais as pessoas que estão nos ouvindo, que nos acompanham. É isso. Chique, E o Pix chique. Day, né, gente, que a gente fez uma vez e abandonou. É, nós vamos fazer Mas é porque essa temporada ela foi com bastante mudança, né? muita. De rotina, aqui pra mim, mudou bastante do que estava minha vida ano passado. E aí teve a mudança da Hugo, né? Então, que é um rebuliço. Exactly. E vai ter outra, então por isso. Ainda bem que esse é o último episódio, gente, porque E a eles. gente vai dar aquele ato para dar uma respirada, para dar uma reorganizada, pra gente, ó, seguir Sim. nesse fluxo, porque a gente tem um fluxo bom, a gente é bem organizada. É que deu umas Mas arranhadas, assim, mas foi coisas da só um vida, né? momento. Foi só um momento. É. E isso que me deixa muito feliz, assim, porque a gente tá há um ano e alguns meses, né? Sólidas, assim, eu acho.
Tipo, Sim, muito sólidas. estamos Juro, aqui, teve 2 episódios só que atrasaram de fora da quarta-feira, e de sim. resto foi sempre na quarta-feira, mesmo que seja em outro horário, gente, sempre saiu no mesmo dia, bonitinho, desde que a gente Yes, começou. Foram dois. Um yes, que eu tava exatamente. extremamente doente e a minha Doente. avó tinha acabado de morrer, então foi só por isso. Né? Tem detalhes bem específicos, E gente. ainda saiu o episódio, né? E Tipo ainda assim, o saiu o episódio saiu. episódio. Ou seja, não Uhum. tem, não tem, não tem, gente. Não tem o que falar. Não tenho o que reclamar da gente, galera. Exato. Reclamar acho As, difícil, as monas né? entregam, viu? Amiga, você vai ler a próxima? Vou, peraí, que tô Hum. me hidratando. Calma. Ó, ela tendo que fazer Tá, eu cortar o episódio só pra acelerar, ô mulher. desculpa. Fala. Episódio de que mais gostaram dessa temporada. Hum. Nossa, eu tenho que olhar quais foram todos Olha, a os Fernanda nem escuta, gente. temas. Ela mentira. Eu escuto, mas Eu sei assim, é que sim. diferente, né? Dessa A temporada. É dessa temporada, não são de todas, não, né? dessa temporada. É que Hum, eu tô com muito último episódio na cabeça fresco, assim, que eu gostei muito de fazer, gostei muito de ouvir, assim. tá. Acho que esse último, né, Ah, do militar ou não, que acho que foi divertido e foi leve, foi gostoso, deu uma brisa boa, assim. E ouvindo também, eu ria que gente, assim, tinha gravado e a gente. Eu fui ouvir de novo e falei, gente, eu não consigo parar. Foi assim, pra eu, mim, é, esse. eu gostei desse. Eu gostei muito do História de Ouvintes. Aham, E eu gosto também também. do Eu Nunca com o Das- Túlio. Foi Que também é outro divertidíssimo. episódio leve, Aham. divertido. E mas eu acho que o que eu mais gostei de preparar foi o das mulheres. Ah, sim. Foi, foi de fazer a pesquisa da Habilidades pureza, históricas, né? Foi tudo. habilidades. Foi bem legal, assim. Eu lembro de ficar bem empolgada. Foi um dos episódios que eu me dediquei mais, assim, em pesquisa. Até porque o tema exigia, né, essa pesquisa. E foi foi prazeroso fazer. Então, acho esses episódios aí. Chique, 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 show. Vai, leia a próxima pergunta. É, qual série, livro ou Ai, universo ai. ficcional Ah, vocês estão viciadas em consumir esses tempos? Eu ia ler a outra, mas eu vou deixar para você ler a outra. tá. É. E aí, qual série, livro ou universo ficcional nós estamos viciadas em consumir esses tempos, amiga? Ai, eu vou sofrer tanto hate da minha prima e seu, eu acho. Ah, não acredito, você vai falar Harry Potter. Ah, não. Vou. Eu vou dar um mute. Vai, fala bastante aí que eu vou te dar um mute. Não! Eu vou te mutar inteiro. Se Não eu me acredito. multa! Eu vou te, É a eu vou te... Britney que escreveu. Não, eu acho absurdo. Na verdade, eu até pulo seus stories quando você posta a capa do livro, que eu já tô com ranço já. Mesmo em inglês. I'm sorry. I'm It's not okay. sorry. I'm sorry, I'm not Eu tenho sorry. até amigas que gostam. Você também gosta! É, Ah, eu gosto. Só não consumo mais aquelas. não, mas é que eu já tenho o livro. Eu Entendeu? também. Eu não tô comprando mais. Então tá aqui, eu vou ler. Chique, amiga. Tá, então, é Harry Potter, porque Harry Potter é o meu lugar conforto. É o lugar, é o filme que eu assim, eu só esse ano eu não sei quantas vezes eu assisti toda a série, toda a saga. Só esse ano. Eu consumo bastante porque é um lugar. Peraí que o Pedro tá entrando aqui, peraí. Oi, amor. Pedro. Pedro, vem aparecer no Tô vídeo. gravando. Quer aparecer aqui? Não, pode vir. Aparece. Vem, aparece. Vem Aparece. dar um oi no episódio. É de Aparece. vídeo. Vem, Moody. Eu tô tão fofinha, olha eu, Pedro. Vem ver algo. A gente tá bonitinha de filtro. Olha aí. Oi. Oi, lindo. Cadê meu Você não filtro? tem filtro. Tenho.
Você tem que Eu roubar sou o da sem filtro, sou Fernanda. natural. Você tem filtro Desculpa. natural. Sem A filtro, Hugo te sem mandou edição. oi. Oi, Hugo. Falou, filtrinho. Beijo, Vem mais pra lindo. cá, ó. Ele não Mandou tá me beijo. escutando, né? É, eu tô repetindo tudo pra ele. Ela Chique. falou beijos lindos. É dia 10. É dia 10 ou É dia 10, 9. ela falou. Ou 9. 10, que a gente só vai no dia 10. E se eu for aí, dia 9? Vocês vão Você estar pode onde? vir aqui dia 9 também. Então pronto. Eu sou Pronto. livre. Aquelas. Eu sou Você é livre, livre. eu bato aí na Você porta de é vocês, livre. eu Você quero pode ver. vir aqui em casa, entrar, invadir, Ela brincar aqui. com cacau e Nutella. Mas então, Harry Potter Hum. é meu lugar conforto. Eu não tenho vergonha. Eu assisto quando eu tô triste, eu assisto quando eu tô feliz, eu assisto pra lavar louça. Eu assisto Uhum. quando eu preciso de alguma coisa que eu sei o que vai acontecer. E aí, Pedro também tá nessa de reassistir, que ele não assistiu alguns, aí eu tô assistindo junto. E aí eu resolvi voltar. Tinha um livro que eu queria ler, o sexto, pra ver qual que era a coisa lá do Voldemort, a história. Comecei a É ficar o com raiva Enigma do dos Príncipe? filmes. É. E aí eu tô terminando de ler o último livro e eu tô assim, nossa, é verdade, isso aqui acontece desse jeito, isso aqui desse jeito. Aí tem uma comparação com o filme, mas mais importante é ver como a escrita dela já era preconceituosa e como eu era mais nova eu não percebia, assim, como tem várias questões que já estavam ali e bom, tá sendo interessante reler assim depois de adulta, de me conectar com algumas coisas de uma outra maneira. Tem algumas coisas que eu entendo mais agora, principalmente questão de luto, né, de perder alguém, etc. E quanto o Harry é chato, insuportável, gente. Uhum. Nossa, ele é o ó. Ele não é um O Harry é personagem muito muito chique. ruim. Nossa, tipo assim, ele é muito egoísta. Ai, ele é um porre. Ele é um porre. Bom, eu. A minha de livro, eu acho que ainda tô na vibe Heartstopper, Uhum. mas de série, que é a coisa que eu mais vejo mesmo, eu tô entre duas, que estão assim, Quais? meu top do momento. From. Tá? From tem, pra quem tá. O que que é isso, Hugo? É uma série, ela tem disponível a primeira temporada na Globoplay. Uhum. E a segunda temporada está saindo pela Paramount Plus, se eu não me engano. Ok? É, é Que uma esquisito. série. É uma série fixa. Mas eu acho que tem a primeira temporada também na Paramount Plus. É porque eu Tá. assisti pela Globoplay a primeira temporada, porque é o que eu tenho de streaming. Eu não tenho a Eu Paramount também. Plus. Também não tenho, não. E é uma série ficcional, numa vibe bem mistério. Tá. A base da série é basicamente falando de pessoas que entram numa cidade Tá. por um motivo específico. Você não vai Tipo, falar qual? Ou não não, vou importa. deixar para as pessoas que Tá. forem assistir. Por um motivo específico, elas entram nessa cidade e não tem como sair dela. E além disso, à noite, se você não estiver dentro da sua casa, protegida por um talismã específico, monstros em forma de pessoas que vocês já viram ou Conhece? conheceram aparecem e ficam te convidando para sair da casa, Venha. para te matar. Aí você não Exato. sai, né? Então, mas às vezes tem criança às vezes não sabe muito bem o que que é um monstro, o que que não é. Às vezes tem pessoas que não têm a pedra, e aí não tem como se proteger. Então é uma série assim de suspense barra terror, muito interessante e muito. É a série que mais me deixa ansiosa pelo próximo episódio no momento, que ela tá saindo um episódio por dia, um episódio por dia, não, um episódio por semana, e aí eu fico sempre ansiosa do tipo, que lugar é esse? Como assim, gente? Porque não tem muitas explicações. É uma vibe bem Lost, assim. Do tipo, o que que Não eles estão assisti fazendo Lost. naquela ilha? Por que que eles estão nessa ilha? O Tá, que que tá não, ela acontecendo? não explica tudo, te deixa Não, ali e ela você te fica, deixa ali, tipo, o por quê? que tá acontecendo? Tá, E outra que eu tô muito felizinha com o acontecimento dela é Silo, que é da Apple Silo. TV Plus. É sobre um mundo pós-apocalíptico, onde as pessoas vivem dentro de silo, que é como se fosse
uma, Matrix? não uma Matrix, uma colônia, Tá. porque o mundo, né, foi destruído pelos seres humanos, então acaba que é inabitável. E aí, dentro dessa colônia, eles conseguem replantar algumas coisas e tem que viver nessa colônia que tem diversos andares. Tá. Mas eles acreditam que se você sai dessa colônia, o mundo é muito tóxico e você morre. E aí tem esse Tá. mistério para saber se realmente é isso ou se eles foram presos ali para por testes, por outras questões. E tem também um lance de mistério. Eu tô bem nessa vibe de mistério. E aí acho que Tô Silo e vendo. From são as que mais estão me empolgando no momento. Se você falar pra eu começar a assistir uma, qual? Começo por qual? From tá Que é da pisando com qual? bondade. Tem na Globoplay e tem na Paramount Plus. Então. Mas eu não vou ter Paramount Plus pra assistir a outra. Mas tem no streaming, Ah, então tá. que é por onde eu tô assistindo agora. E sai no Sim. dia que sai, normalzinho, já com a legendinha. Ótimo. Vou pra próxima pergunta já, Bem, aproveitando esse teu tema aí, ó. Qual urso. a perspectiva? Ai, Não. olha, ele entregou. Qual a perspectiva de vocês sobre o futuro? Vocês são time distopia ou time utopia? No momento, ixi, eu acho que no Você acha que a gente vai momento viver no mundo distópico ou no mundo utópico? é sobre querer ou sobre o que eu acho que vai acontecer aquelas. Ó, é sobre a perspectiva de vocês, ó. Qual a perspectiva de vocês sobre o futuro? Porque acho que a gente pode falar das duas coisas, o que a gente acha e o que a gente deseja, né? Que podem ser coisas diferentes. Tipo o paredão do BBB. Quem você quer que saia? Quem você acha que vai sair? É, eu acho que vai ser distópico, mas eu queria, assim, na minha mente, é uma coisa tão difícil de acontecer que vai se torna utópico, na casa. Vivendo na utopia de Hugo Vicente Ferreira. Mas eu acho que, assim, dentro da distopia vão ter coisas que eu Boas. desejava que vão acontecer, Aham. entendeu? Então, eu acho que nessa perspectiva eu vejo que o mundo vai ser distópico mesmo. Mas ainda assim vão ter coisas, não sei se é Positivas, né? positivas. Você sabe que eu tava vendo esses dias o Itamar Vieira Júnior, que escreveu Torturada, ele lançou um outro livro, né? E Uhum. aí eu e o Pedro, a gente tava vendo um trecho da entrevista dele, né? Que ainda não li toda. E aí a gente comprou já o próximo livro. Chega amanhã. Ou Chique. não, chega amanhã. E, e aí ele tava falando assim que desistir para ele não é uma opção, que ele é um otimista. Como que é? Ah, que ele é um otimista irremediável, alguma coisa assim, sabe? Por convicção, otimista, enfim, quase como que esse lugar de manter a utopia viva assim na cabeça é uma maneira de se colocar no mundo, né? Que é o que Uhum. motiva ele a levantar todos os dias, porque senão sem isso fica difícil mesmo. Se você não acredita que as coisas podem ser melhores, se você não acredita que nada não, né, pode ser melhor, ele fala assim: eu preciso crer, eu preciso olhar também que o mundo é um lugar melhor de se viver agora do que era há 50 anos atrás. Ah, sim, sim. Ah. Então, assim, ele faz esse panorama e me chamou muita atenção, porque eu acho que é isso, assim, eu acho que eu concordo com você, eu acho que a gente vai ter, acho que já tem, assim, já rola umas distopias, assim, para mim, umas coisas que eu fico, gente, isso é muito esquisito, e de olhar para trás, de ver como que estava falando disso com o Pedro ontem, como parece que a perspectiva de trabalho, a perspectiva de vida da minha mãe, do meu pai, ele, da minha família, né, dessa geração, assim, também com recorte de raça, né, mas como as opções de emprego, acho que essa coisa de poder sonhar com o que você quer fazer, acho que é uma coisa muito da nossa geração. Uhum. De um modo geral, tá? Até a gente sabe quem ainda tem mais possibilidade de sonhar e tudo, mas eu tô falando assim de um panorama bem por conta da globalização, das coisas, da tecnologia, da gente poder saber um pouco mais das coisas.
de milhares de empregos novos surgindo, outros acabando, isso é essa grande confusão que é muito difícil da gente acompanhar. Então, o Sim, mundo é sim. muito diferente. Então, acho que já rola uma distopia, e com essa distopia, por conta dela, acho que também vem algumas coisas bem positivas e outras Nem tanto. péssimas. Outras É. péssimas. Mas eu ainda acho que a gente está num mundo melhor. Eu acho que daqui 50 anos a gente vai estar num mundo melhor. Em algumas coisas, em outras talvez a gente esteja apenas se destruindo enquanto espécie, né, galera? Porque se a gente não olhar para as questões climáticas... Ai, já falei, né? Não vou pesar. É. Vocês sabem, né, Assim, galera? isso Vocês estão era sabendo, disso. né, do que está acontecendo no planeta, né? Vocês estão É sabendo. exatamente Tá. isso. Pois muito que Próxima bem. pergunta. Qual a melhor receita de beterraba? É a minha. Não sei, não posso afirmar isso. É, Como mas é que como você gosta de comer? eu gosto de comer beterraba ralada, crua. Crua. Só. Aham, com no máximo um azeite, um orégano e um pouquinho de lemon pepper. Só. A senhora nunca comeu a minha beterraba, então. Não, mas por que você acha que a sua vai ser melhor que a minha? Porque o jeito que eu preparo, ela tem Hum, um outro tchan. Eu adoro beterraba ralada, crua. Adoro ela cozida aí na salada, né? Com eu gosto dela de todo limão, jeito, eu azeite, acho. cebola, Só não gosto dela em salsinha, e, suco. né? Aquela salada. Eu gosto também, mas acho que é o que eu menos gosto. Eu gosto de pôr ela um pouquinho no hummus, uso ela para fazer hambúrguer, para fazer almôndega, para dar a corzinha vermelha. Mas, nossa, o jeito que eu faço ela na frigideira, não queria falar nada não, mas Chique. vou contar a receita aqui Ela é brevemente. quente? Mas dá para você preparar ela assim e depois comer ela fria, também é uma opção. É Prefiro. bem gostoso de todo jeito. Porque assim, desse jeito ela meio que vira o prato principal, assim, sabe? Porque eu corto um pouquinho de alho, é bem pouco mesmo, mas você pode, é a gosto. E eu deixo cozinhar no azeite. Eu falo cozinhar porque eu ponho duas grelhas no fogo, deixo o fogo bem baixo, pro alho soltar o gosto dele no azeite. Aí eu Uhum. coloco também orégano, alecrim, umas ervas que eu tenho aqui, que eu pego no vasinho e deixo ali junto para soltar isso tudo. Então ponho junto com o alho, bem no fogo bem baixo, para soltar mesmo esse aroma todo no azeite. E aí eu corto ela assim em pedaços mais grosseiros assim. E daí eu jogo nesse azeite, tiro da a segunda gradinha já para deixar no normal, no fogo baixo ainda. Uhum. Misturo, põe um pouquinho de sal e coloco castanha do Pará. Aí eu tampo, deixo cozinhar um pouquinho. Daí depois eu destampo, aumento o fogo e deixo ela caramelizar, dar uma pegadinha assim no fundo. E aí Vamos dá ver pra se ela é boa rolar uma mesmo, porque finalização de azeite. Eu faço pra você. jogou castanha, me quebra Você que não gosta? eu não gosto de castanha, eu não gosto de amendoim, eu não gosto de avelã, eu não gosto. Não Mas dá gosto. pra não precisa pôr a castanha. É porque eu Mas se você gosto, mas for não fazer, precisa. transformá-la em incrível, É porque a castanha ela cozinha um pouco, então fica com uma crocância, assim, fica só com uma outra textura. É um sabor que combina a castanha do Pará ali com alho, com aromatização, com a beterraba. Eu acho que super combina. Mas eu já fiz com amêndoa, e já fiz sem castanha, que fica assim, uma delícia. Tipo, eu como bastante quando tem, assim, quando eu faço. É o meu prato preferido. Então vocês já até imaginam quem perguntou, né, gente? Porque é a pessoa que come exatamente. também. É isso. Me digam aí se vocês querem. Eu posso postar depois no Fernanda, Instagram. faz a receita de beterraba? Sim ou não? Eu posto para vocês. Próxima pergunta. É você que tem que ler. E é a última já, né? Já, esse é um episódio menorzinho. Ah, eu gosto. Tá. Que eu acho que a gente já até falou um pouco disso, mas a gente repete. Qual Uhum. é a parte mais legal e mais chata de ter um podcast? Pode ir. A parte mais legal é a parte da gravação.
da gente se encontrar. Os nossos encontros são sempre muito bons. Essa temporada não tivemos muitos featurings, né? Mas a temporada passada foi só featuring. Foi só featuring, então por isso que essa foi menos featurings. Mas é sempre muito gostoso, seja com featurings ou sem featuring, quando a gente tá junta, conversando, é sempre proveitoso, é sempre gostoso. Foge daquele lugar de necessidade ou responsabilidade, eu acho. Porque quando a gente tá criando postagem, fazendo, isso fica mais numa responsabilidade, ou editando, coisa assim, a gente fica com mais responsabilidade. Mas quando a gente tá gravando, não. É uma vibe gostosa, é uma vibe sempre delícia. E a parte ruim. O que que eu respondi nas outras vezes? Ela... Eu acho que é essa dificuldade mesmo de talvez alcançar um público, essas partes mais que não são tão prazerosas, porque eu acho que não tem uma parte ruim em tudo isso que a gente está fazendo. Ainda não, para mim não chegou nada Ah, assim não, mas disso. ela fala assim, mais chata. Mas assim, o menos legal, o mais chato, acho que são. Eu acho que a parte de É quando dá algum agendar problema, qualquer coisa é, assim, essas coisas são mais que chatinhas, tipo, são mais agendar chatas. post, editar, essa parte que a gente tem que fazer, mas que não é a parte de gravar, o É. resto todo fica mais chatinho, porque você tem que, tipo, tem dia, tem horário, tem coisas para entregar, então se torna mais responsabilidade. A gravação é como se fosse o nosso momento de, tipo, se atualizar, sabe? Enquanto Uhum, amigas, porque somos amigas e é. por isso que a gente grava juntas, mas ao mesmo tempo, tipo, os papos, para além da amizade, sempre a gente tem uma conversa proveitosa que faz com que vale a pena tudo. Eu acho Acho que é que isso. acho que é isso. E o que me deixa feliz é porque eu acho que lá atrás, quando a gente teve a ideia, acho que é bom poder concretizar uma ideia. É um E sabor. é um sabor, né? Poder concretizar, se manter, porque às vezes a ideia vem, ela vai, não fixa, ou dura um tempo mais reduzido, a gente não sabe quanto tempo as coisas duram, mas quando eu olho pra gente, assim, eu não vejo assim que eu querendo A terminar esse constância, projeto né? tão É cedo. interessante É a ver. constância interessante, porque e até uma coisa que eu acho que a gente falou um pouco dessa pergunta em outro momento, que eu acho que já tem uma diferença do que eu vou falar agora, é que até essas coisas mais chatas, que é de como acho que a gente já está fazendo isso há um ano, principalmente para mim, que não sou dessa área, você já é mais dessa área, então acho que, Uhum. né, pra mim é assim, tipo, às vezes eu ficava, eu tenho que fazer a legenda. Agora eu já termino o episódio e assim, embora. Se eu não tenho outra coisa pra fazer, eu já Aham. faço imediatamente, tipo assim, porque eu já me livro disso, já tá mais fresco. Então acho que eu tô conseguindo fazer mais rápido, melhor, né? Então, assim, o meu tempo tá. E não tá sendo tão penoso, porque já tá organizado, assim, já entendi como é que faz. Uhum. Antes tomava muito mais do meu tempo, daí era uma coisa que me dava um desgaste. E que agora eu não me sinto mais desgastada, assim. Eu só acho assim, é uma coisa que eu Chique. tenho que fazer. Na verdade tem sim, gente. É, eu tenho uma parte chata que eu acho que é porque assim, eu tenho que escutar o episódio Ah, mais de uma vez. Então, assim, eu até gosto de escutar o episódio duas vezes, mas eu escuto mais de duas vezes. Porque eu edito e aí eu escuto quando ele sai. E enquanto eu edito, eu tenho que escutar ele, né, várias vezes. E aí, antes dele ser postado, eu tenho que escutar de novo para ver se a renderização foi certinha, não teve nenhum corte, nenhum problema. Então eu acabo escutando de três a quatro vezes o mesmo episódio. Isso é uma parte chata, porque assim, eu já gravei, eu já sei o que a gente tá falando. Aí na hora de editar, eu escuto de novo. E aí, na hora de postar, eu tenho que escutar de novo antes. E aí, depois que ele posta, eu escuto de novo pra ver se no Spotify tá tudo certo. então, Esse é o assim, ó, grau de um loucura. dia, quando a gente tiver alguém que possa fazer isso por nós, a gente pagar alguém para editar, Nossa, ia ser muito chique. vai ser um sabor para você, porque eu não fico com essa parte, eu já, assim, eu já Exato. escuto depois só, e E também você é isso. grava, então você tem Eu duas vezes gravo, escutando. então, mas assim, ouvir eu escuto uma vez só. Eu gravo e depois eu escuto uma Sim. vez.
Mas, gente, quem gosta de escutar várias vezes, pode escutar várias vezes, viu? Eu Pode, sei que pode, tem gente deve, manda pra alguém. tem gente que consegue prestar atenção depois da segunda vez. Então, ó, escuta de É, novo a segunda vez, aproveita e dá a notinha lá pra gente. Dá pra você avaliar o podcast no Spotify, dá pra você avaliar o podcast na Amazon Music, dá pra você avaliar o podcast no Deezer e em todas as outras plataformas que deve estar, eu acho, ainda. acho que tudo deve dar pra avaliar, né? Hoje em dia Tá. não tem mais nada que não tenha avaliação. Desculpa, galera, você, gente. É que tá cedo Não tá frio. e tá frio. Mas acho que é isso. Acho que essa resposta foi boa. Será que a gente. Depois eu vou olhar como foi a nossa outra resposta para ver se a gente evoluiu ou se continuam as mesmas coisas. Eu acho que deu, talvez algumas. Acho que ficou bem parecido. Ah, não. Ficou bem parecido. Mas quando a gente for rica, vai mudar. Ai, muita coisa vai mudar. Então, para a gente ficar rica com esse podcast, você precisa compartilhar ele com alguém que você acha que possa se beneficiar ou de alguma maneira com as coisas que a gente fala aqui. A gente também colocou, abriu, a gente sempre abre, principalmente assim, em final de temporada, para vocês darem os seus feedbacks, para vocês darem assim as suas perspectivas. Então, assim, ainda fica aberto o convite para vocês falarem o que vocês estão achando, o que é que vocês mais gostam, quais são outras indicações de temas, de pessoas. Se você é uma pessoa que quer estar aqui falando com a gente, se tem alguma coisa que você queira contar, dividir com a gente, com o mundo, manda uma DM, aproveita que a gente ainda é um podcast pequeno, que é a gente que olha as mensagens, entendeu? Porque quando a gente ficar estourada, bebê, Vai continuar. Ela- Vai a continuar. gente Vai vai ser você. continuar com essa relação próxima, mas eu acho Exato. que fica mais difícil, né? É. Algumas coisas. Então, A gente vai assim, estar fazendo o quê? É, no teatro. Que nem o Me Conte uma Fofoca fez. Eles foram pro sim, teatro gravar um episódio no teatro. Achei muito chique, gente. Nossa, tudo. imagina a gente chegando nesse Eu nível de gravar imagino, no eu tenho teatro. vontade. Eu Pum. agora, eu parei de sonhar pequeno. Ai, não vou conseguir. Eu vou, gente. A diferença, assim, ó, se eu pensar que eu vou, que eu não vou, não vai fazer diferença se vai ou não vai. Quer dizer, eu não sei se faz. Talvez faça. Era que ficou confuso, né? Eu vou reformular. Se eu não conseguir, se a gente não conseguir, não vai ter feito diferença se eu pensei ou não. Então, se eu pensar que eu vou conseguir, pelo Ah, menos a sim. trajetória é mais É gostosa. aquele negócio do não, a gente já tem, né? Vamos buscar a humilhação. Brincadeira, a gente vai atrás do Ah, sim. mas é tipo isso, galera. O não a gente já tem, então a gente vai em busca do sim. Continuem compartilhando, continuem comentando, continuem curtindo. Quem não curte, quem não compartilha e quem não comenta, comente. Mude essa atitude a partir de agora. Seja Mudança uma de pessoa hábitos. boa, seja uma pessoa melhor. Faça parte deste podcast. Olha aqui. Beleza, então agora a gente vai para as indicações. Eu quero começar. Indicações. Fazer. Eu quero indicar, olha, um E- outro podcast. Eita passada. Eu vou indicar um outro podcast que é novo, que é o Eita Porra, da Cá Eita Fernandes. porra. Você já indicou, hein? Isso, ou seja, eu indiquei? Não nas indicações, mas você indicou ao mesmo tempo. Você falou pra. Ah, escute, amiga. Sim, mas agora Um estou podcast. indicando. Então vai ter ali, né, a gente vai Vai marcar e marcar. piriri. É a Cá, eu acho que é Cá Fernandes, eu sou muito ruim com esse negócio de nome, mas enfim, ela tem o Instagram o Eta Nega, e agora ela tem um podcast Eta Porra, que fala sobre não monogamia política, e tem, assim, são episódios em vídeo também, e em áudio, tem um roteiro, é bem organizado, são episódios curtos, então assim, vai indo bem devagarzinho ali na não monogamia política. Então, assim, você sendo uma pessoa monogâmica ou não, vai lá escutar, porque assim, tá sendo um abracinho, assim, sabe? Eu senti a falta de. Eu sei que tem outros podcasts, não tô falando que esse é o único, mas eu gosto muito do jeito que ela fala. Então, assim, vou cortar aqui a minha indicação. Qual. É,
O... Ela tá, tipo, em todas as plataformas? Tenho, acho que Ou você escuta numa específica? eu escuto no Spotify, mas acho que ela Tá. tá em algumas plataformas. É só dar uma procuradinha, assim, ela tem acho que 3 ou 4 episódios, Ah, mas já achei aqui. são episódios curtos. São bons episódios, assim, porque te dá organiza, sabe? Os Já achei assuntos. aqui e vou escutar pra ver se eu curto. Eu acho que a senhora vai curtir. Então tá. Posso para uma indicação, então? Pode, por gentileza. Eu vou indicar, gente, o episódio que eu participei no The Zoomcast. Já que a Fernanda estava Ai, indicando podcast, vou também indicar um podcast, né? Fazer essa babado. aquele episódio, né, gente, que era pra eu estar e não Exato, tava. gente. Exatamente. O episódio é o episódio 150, tá bem? The Babado, nossa. Zoomcast tem muitos episódios. Chama Relatos Escolares, Padres, Polêmicas e Porradas. Olha Vocês esse estão título, passadas. Brasil. Vocês estão Esse passadas. título eu não aguentei. Então vão lá escutar o The Zoomcast comigo e com o Deck e com a Ana, no caso, que são os hosts do podcast, obviamente. Mas ficou muito divertido e eu adoro gravar com eles são maravilhosos sempre. Então, escutem lá, tá divertidíssimo. É uma vibe assim, descontrair, gente. Nada de De... tipo ficar, ai, nossa. Não, é tudo uma vibe tranquila. Você Não, conseguiu? é mais ou menos, né? Eu falei, mas eu falei, entendeu? Ficou ali no ar, não é uma coisa que vai pesar pra ninguém, eu acho. Mas então tá bem Tem que ouvir, divertido. galera. Você tem que ouvir pra dizer se pesa ou não. Exato, vocês vão me dizer, pesa ou não pesa? Hugo, essa indicação foi leve ou não foi leve? Entendeu? E é Ai, isso, ai. essa é a minha indicação. E, e sigam o The Zoomcast, não só escutem esse episódio. Escutem todos os episódios, eles têm vários, e sigam nas redes sociais, The Zoomcast, e sigam no Spotify, The Zoomcast. Assim como vocês fazem com o nosso podcast, façam com o Com podcast do Deck e Desoncast. da Aninha. Ai, sabe o que eu queria? O quê? Queria pop, Desuncast, perspectivas, assim, mas numa grande mesa redonda com câmeras e pá! Fazendo um videocast? Aham, um episódio assim, ó, Chique, babado. hein? Porque a gente já fez essa união, gente, só que foi num episódio sobre política do Não, eu podcast queria um. Perspectivas, não? Isso, eu queria. Não, foi no do Cria Pop. Eu queria um bem bagaceiro e a Anne não tava. Foi do Criapop, foi do Criapop. Foi no Isso, a Cria Pop e a Anne Aninha não não tava. estava. E aí, eu queria assim, mas uma bem bagaceira. Um episódio bem bagaceiro. Eita. Olha aí, já Uma fica o grande mesa de convite. comes e bebes Já fica o no Rio de Janeiro, convite. porque pra que fazer em São Paulo, sabe? Eu prefiro, mas é sobre. Mas me chamem pra ir pro Rio de Janeiro. Ei, eu vou pro Rio de Janeiro, vamos marcar. Quando você vai pro Rio de Janeiro? Deixa Agosto. abaixo. Agosto é Agosto. mais possível. Agosto é mais possível. Olha, vem aí. Cria Vem Pop, aí, será? Desumcast, Podcast Será? Perspectivas. Tô escutando aqui no meu ponto, Ai, galera. Então é isso. Quais são as redes do podcast, Fernanda? ah, meu Deus. As redes do podcast Nossa, eu são tô meio esquecido POD, hoje. Atenção. POD Perspectivas. Pode Perspectivas. Tanto no Instagram quanto no Twitter. Desculpa, deu um Tá bem tosse. tóxico. Gente, eu fui hackeada no Twitter. Mas enfim, Jura? fui Tô passada. trocaram a minha foto, compartilharam coisas. Mas não foi nada Eu não pesado. tava sabendo disso, porque eu não tô mais no. Ai, que bom. Menos não. As redes da Fernanda Toito são Fernanda Toito, tanto no Instagram quanto no Twitter. Ela não deletou o Twitter, então vocês podem sim ir lá segui-la. Mesmo que ela não poste mais nada, mesmo que ela não entre na plataforma. Ela não deletou, então tá lá. Ok? Então, ok. E as minhas redes são o Doodle, Hudoodle, em praticamente todas, menos no TikTok, que tem um ME antes do Doodle. Mas super simples também, né, gente? Não é nada que vai dificultar a vida de vocês. Um dia eu vou conseguir bloquear a conta que criou o Doodle. Vamos hackear. Ah, Vamos hackear essa eu queria conta? ser boa o suficiente pra hackear alguma coisa.
Se você é um hacker do bem, procure a gente Um para hacker do bem. ajudar-nos aqui. Se você é um hacker do bem, galera. Bom, Amora, temos? Gostaria de agradecer você que chegou até essa parte. E eu não sei o que eu tô fazendo, mas você ganhou nota A se você chegou até aqui, que Ai, era de amor. a nota, não sei, mas significava A na escola. Eu não sei por que que era melhor, mas talvez porque fosse a primeira letra do alfabeto. É. E você que mandou as perguntas, você é o momento, você sabe quem você é, vocês sabem quem vocês são. Vocês são o momento, sempre serão o momento. Muito obrigada todo mundo que compartilha, que curte, que comenta. Obrigada quem só escuta e não curte, nem compartilha, nem comenta por algum motivo. Obrigada também, pelo menos você escuta. E a Fernanda tá travada, mas eu não tô vendo muito bem. Continue escutando. Ah, tá. Voltei. E você que ainda não conhece nosso podcast, está conhecendo aqui pela primeira vez, nós temos 29 episódios para você escutar além deste. Que sabor! Que Que delícia! delícia. Episódio de militância? Temos. Episódio sem militância? Mais ou Temos. menos temos. Episódio... Episódios com convidados incríveis? Temos muitos. Literalmente todos que tem convidados são Nossa, tem pessoas incríveis. A gente não bastante chama gente. gente meia boca. Não. Não, porque a E gente não é meia boca, eu vou chamar alguém meia boca, tá doida? se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreva. A gente não posta nunca, só posta uma vez por temporada. Mas se inscreva, galera. Não importa. Um dia a Não gente vai importa. subir todos os episódios aqui no YouTube, tá bem? É um E se você, plano, é um projeto. se você tá escutando a gente pelo Spotify, é a mais comum. Não se assuste. E se você não segue a gente, eu e a Fernanda sozinha, você deveria, mas o podcast também é super on, então vocês vão ter postagens semanais. Eu tô falando para vocês que estão novas aqui, tá? Vocês vão ter Sim. postagens semanais. Nós temos uma semana postando sobre o episódio, na outra semana a gente posta também sobre o episódio, só que é para parte de indicações, tá bem, galera? Então, se você, não, ai, perdi a indicação, não quero ter que escutar de novo o episódio, fica tranquilo, vai estar lá na nossa rede social. Ai, Hugo, mas vou ter Tudo que ficar organizado. rolando. Não, tem nos Não. destaques, Mona. Tá passada? Ai, como a gente é fofa. Tá passada? E sem contar que se você segue a gente, provavelmente você vai receber aí, quando o episódio sai, a gente envia pra você na sua DM e manda ali, ei, escuta que já saiu o babado. A gente faz essa vibe às A vezes. gente te entrega a comida na mão, é tipo isso. Exatamente. Aí você só precisa comer, que é o caso ouvir. E aí, assim, Que além mais? disso, entregamos conteúdo, né? Disso que você tá falando, dessa coisa da indicação. Eu acho muito fofo que a gente organizou nos destaques, porque assim, ai, queria uma indicação de uma amiga. As amigas Aí você aqui. vai lá, as amigas aqui, vai lá, entra no Pode Perspectivas e A de vê. amiga. B de A de Amora, barriga. Ah, tá. C de coração. Cu? Ah, tá. Cu. Pode ser de Também. cu também. Amora, muito obrigada por mais essa temporada, Foi tudo, por amiga. estarmos juntas, foi Desculpa tudo. a bagunça. Ai, eu não Mas, peço desculpa por gente, bagunça, não. fiquem Tá à, louca. hum, À fiquem à vontade aqui. vontade aqui, viu, gente? Aqui a casa é. Nossa, mas fiquem à A gente vontade. deixa vocês entrarem. Um É. beijo. A gente não sabe ainda quando a gente volta, a gente vai conversar e a gente avisa vocês. Aproveite para Mas escutar não vai novamente demorar. os episódios. Não, a Não gente vai nunca demorar. demora. A gente A nunca se gente demora. nunca demora, galera. Você piscou, a gente já tá de volta. Beijo de luz e Tchau. tchau. Perspectiva.